Pessoal, no nosso canal de aves nós vamos falar hoje sobre primeiros socorros. E, na verdade eu queria falar dos primeiros socorros bem voltado mais para prevenção. Na verdade o primeiro socorro, gente, é uma coisa que você precisa saber fazer, mas na verdade o ideal é que não tenha que fazer. Então a gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer esses primeiros socorros, onde você deve começar a fazer o primeiro socorro. Vamos falar aqui em calopsitas, nós estamos falando das calopsitas, nós estamos com 4 calopsitas doentes aqui. Que chegaram aqui e nós vamos falar vendo elas aqui para vocês verem, tá vendo? Elas estão aqui. A primeira coisa que tem que fazer, uma das coisas que deve fazer para evitar que você não saiba se a sua ave está doente, e tenha que se submeter e levar para fazer esse primeiro socorro. Primeira coisa é ter o cuidado do ambiente com o fundo da gaiola. Tem muita gente hoje colocando serralha, coloca algumas coisas no fundo da gaiola que é de madeira. Eu, pessoalmente, acho que isso não é viável. Por quê? Porque você não consegue ver as fezes dela. E uma das maneiras de você avaliar se a sua ave está bem ou não, saudável ou não, é através das fezes. Você vai acostumar ali, a ave faz cocô, muito cocô, de 20 até 30, 40 cocô por dia. Então, se você diminuiu as fezes ali, você consegue ver. Se tiver em cima de um material tipo aquelas serralhas que eles vendem aí, um material que põe no fundo, aquele material que usa muito para hamster, aí você coloca no fundo, você não vai ver as fezes e não vai ter noção se parou de fazer cocô ou não. Essas avezinhas, todas elas estão doentes em função dessa ave que está aqui em cima do puleiro. Já está custando a ficar em cima do puleiro. Ela chegou em casa, chegou na casa da pessoa, fugida. Ela fugiu, ele pegou ela e colocou ela dentro de casa, junto com as outras. Uma das coisas que você deve fazer, já faz parte dos primeiros socorros, não coloca lá a ave lá junto com as outras, você vai ter dor de cabeça. Prevenção, você tem que prevenir. Só tem 2 maneiras de fazer a doença basicamente entrar na sua casa. Uma delas através de uma ave contaminada, e essa ave chegou lá e as aves ficaram doentes logo em seguida. Não precisa nem ser veterinário para saber que uma coisa tem a ver com a outra. Outra coisa importante, essas aves todas estavam comendo ração a granel. E a gente fala muito disso, compra a ração no saquinho assim, gente. No saquinho, ela vem no saquinho embalada a vácuo, esterilizada, que tem uma mistura para a calopsita. Envasada a vácuo, ela é esterilizada, tem a quantidade de alpiche, a quantidade de painço. Então a alimentação já é uma das coisas. Quando você vê que sua ave parou de comer, é o momento de você começar a fazer os primeiros socorros. Já avaliou, viu que ela parou de comer, já pode providenciar de avaliar as fezes, ver se as fezes estão consistentes, se tem alguma diarreia, alguma coisa parecida com isso, para que você possa, se está comendo menos, avaliar se a ave está comendo menos, isso é importante. Então, um ambiente adequado, com uma gaiola adequada, com um fundo, coloca ali, pode colocar até papel toalha, papel jornal, que você consegue ver a quantidade de fezes ali, ou se não, deixa na própria lata aqui da gaiola. Essa gaiola está muito sem higiene, mas eu deixei, porque elas chegaram aqui, deixei para até que a gente mostrasse aqui no vídeo a importância de higienizar a gaiola. E higienizar a gaiola, a gente tem que ser com um produto específico, tipo esse aqui, por exemplo, que é o Lavifem, que é um produto à base de amônio quaternário. Então, a higienização da gaiola vai evitar fazer com que você tenha que fazer os primeiros socorros. Então, higienizar a gaiola é fundamental. Avaliação física. Se vocês olharem para essas avezinhas aqui, uma está coçando muito, olha tanto que essa ave está coçando. A ave começou a coçar demais, ela já está precisando de tomar uma providência ali. O que você pode fazer aqui nesse caso específico? Existem alguns produtos no mercado aí, amargurante, que você pode passar e diminuir ali a coceira, mas é só para diminuir a coceira. Tem que saber que a ave está doente, então ela tem que resolver. O problema dela aqui é um problema interno. Então, na verdade, as aves começam a coçar demais, elas ficam mais prostradinhas. Vocês estão vendo que elas ali estão basicamente, todas elas são basicamente no fundo da gaiola, elas estão muito arrupiadas. Está vendo que a ave está arrupiadinha, ela está custando a manter a temperatura normal de uma ave dessa é em torno de 40, 42 graus. Quando elas são doentes, a temperatura cai para a temperatura ambiente. Outra coisa que pode fazer, está vendo que tem uma lâmpada aqui do lado? É uma lâmpadazinha para aquecer. Você pode até improvisar uma lâmpada ali, que é uma lâmpada de 60 watts, que é uma lâmpada antiga, e colocar. Só que aí você precisa dividir a gaiola para a luz não ficar incomodando muito elas. Você pode comprar essa lâmpadazinha aqui, você consegue comprar ela de cerâmica, ela é uma lâmpada preta, ela só aquece a ave, e ela está aqui pertinho, a temperatura aqui está bem alta, e as aves estão querendo ficar ali próximo dela, sinal que elas estão com frio. Avaliar a alimentação da sua ave, o estado físico nós já falamos, monitorar o peso dessa ave. Todas essas aves aqui, essa ave que está aqui em cima está com 64 gramas, o peso normal é 85 até 90 gramas, mais 95 gramas mais ou menos o peso normal de uma calopsita.
ela está com 64, ela está 20 gramas a menos que o normal. Então imagina você que pesa 80 quilos pesando 64 quilos. Você dá muito doente, qualquer um sabe que está doente. Então já começa a fazer os primeiros socorros. E uma das coisas que tem que fazer ali é estimular a alimentação. O que, é que você pode fazer? Dar uma alimentação de qualidade melhor, uma raçãozinha dessa que é melhor, é uma ração de qualidade melhor, ou mesmo essa raçãozinha aqui, ó, mistura para calopsita, que são melhores, são mais palatáveis. Nesse caso aqui do peso específico, a gente precisa pensar no peso. Não adianta querer mudar a alimentação e passar. A ração adequada, gente, é essa aqui, ó, a ração extrusada. Mas se você está com a ave doente e quiser passar para a ração extrusada, você vai piorar a situação. Não é o momento de trocar a ração, passar da ração extrusada. Isso faz parte dos primeiros socorros. É você fornecer uma alimentação de qualidade melhor. Se você está dando a ração a granel, joga ela fora. Joga ela fora, porque ela que está trazendo a doença para o seu negócio, e compra uma raçãozinha embalada e vazada a vácuo, assim pode ser até mais baratinha. Tem um reino animal, reino das aves, que é barato. Você pode comprar o reino das aves, custa R$14,80, um saquinho de meio quilo, que dá para uma ave para 2 meses. Uma avezinha só para dar para 2 meses. Então, o cuidado com a alimentação é fundamental. O cuidado com o peso, você pode pesar a avezinha, todas essas aves estão pesando, a que está pesando mais aqui é essa que está fora da gaiola, está pesando 77 gramas. As outras todas são abaixo de 70 gramas, então as aves estão basicamente em estado de choque. Já é para buscar o veterinário em todas as situações. Os primeiros socorros, gente, é para você fazer alguma coisa ali para poder chegar no veterinário. Essas aves estão doentes há mais de uma semana já. Quase 2 semanas que elas estão doentes. Então, se tivesse procurado um veterinário um pouco antes, o prognóstico e a possibilidade de recuperação é muito grande. Outra coisa importante, de avaliar a questão financeira. O tutor dessas aves não tem condições financeiras quase nenhuma de cuidar delas. Então, você precisa ter um preparo, já economizar aí, que se a sua ave fica doente e você não levar ela ao veterinário, ela vai morrer. Então, a chance de morrer é muito grande. Aqui eu estou tentando ajudar o tutor dessas aves aqui, mas ele realmente não tem condições de mantê-las internadas, e isso é uma dificuldade muito grande para a gente poder cuidar delas. A mudança de comportamento, gente, a ave muda de comportamento com muita facilidade, você vai perceber. Essa aqui está coçando muito, essas outras estão no fundo da gaiola, a ave desceu do puleiro, ela está muito ruimzinha. O que você pode fazer nesses casos aí mais específicos, até para você aguentar chegar no veterinário? O ideal é chegar no veterinário no mesmo dia, você percebeu alguma coisa de doença ali, alguma coisinha que está diferente da vida dela, está mais prostradinha, mais moadinha, já leva para a marca, liga para o veterinário, já marca a consulta, se possível, leva no mesmo dia. Eu vejo muita gente fazendo isso. A ave fica doente, ela percebe, no dia que chega em casa, no outro dia vai trabalhar de manhã e larga a ave lá. Ela vai morrer. Ontem me ligou uma menina, 1h da tarde, ela falou, eu comprei uma ave no mercado aí, que eu não vou nem falar qual mercado, ela está muito ruinzinha, traz ela ali, eu ia atender ela ontem, ela não conseguiu trazer a ave, hoje de manhã ela me falou que ela tinha morrido. Então, na verdade, morre de um dia para o outro. Mas ela não estava doente só de ontem, ela na verdade já estava doente há mais tempo. Se você olhar para essas aves aqui, ó, vocês estão no piso, todas elas estão muito doentinhas, todas as aves estão doentes, e é necessário olhar o comportamento delas, separar aqui, nesse caso específico, essa ave tinha que ficar, a que chegou lá voando, que chegou na casa dele voando, não deveria ter sido colocada junto com essas aves, teria talvez evitado a doença. Outra coisa é cuidar da alimentação, que essas aves estavam comendo a ração extrusada, a ração a granel, ele não deve fazer isso. Avaliação dos sons, está vendo que essas aves estão aqui, elas não deram nenhum gritinho ainda, não deram nada, elas não fizeram barulho nenhum. Então, quando a ave está doente, ela muda o comportamento, ela para de emitir sons. Se você percebeu que sua ave parou de emitir som, leve ela no veterinário. A gente vai falar aqui muito, da agora para frente, vou bater muito nessa tecla do prognóstico. O que é o prognóstico? A possibilidade de recuperação. Depende exclusivamente do tempo que o tutor chega com ela no veterinário. Nós falamos isso quase todos os vídeos nossos aí. Você quer salvar a vida da ave, viu que ela está diferente, não deixa para amanhã, não acha que ela vai melhorar, que ela não vai melhorar. Essa ave está com várias doenças, não é uma só. Tem mais de uma doença aqui, por exemplo, nós vamos saber através dos exames laboratoriais, mas num dia não vai achando que ela vai melhorar, que é uma coisinha simples, que foi um estresse só, que não é isso. Se ela mudou de comportamento, parou de cantar, está mais amuadinha, olha aquela ave está lá fora, está dormindo, a ave não faz isso durante o dia, é sinal que ela está doente. E vou falar uma coisa para vocês, a gente não está aqui para expor essas aves aqui em nada, nós não vamos citar aqui nome de tutor, nem nada disso, a gente quer com esse vídeo, gente, evitar que suas aves possam chegar nesse estágio aqui. Então quem quer ter calopsita em casa, quer ter ave em casa, tem que ter os cuidados básicos, e o cuidado mais básico que eu falo antes é realmente
é levar a ave para uma consulta preventiva. Se você leva ela para uma consulta preventiva, evita tudo isso aqui, ó, né? E não deixar para depois. Esse negócio de deixar para depois, para amanhã, para outro dia. Né? O moço que dona dessas aves aqui é um senhor de mais de idade. Eu vi que ele gosta das avezinhas, estou até ajudando ele aqui um pouco, em parte aqui no financeiro, para ele poder cuidar das aves. Deixei elas aqui hoje o dia todo para cuidar deles, para elas não virem a óbito, mas ele não estava esperando que isso acontecesse. Ele tem até boa intenção. Só que ele foi na casa de ração, comprou um antibiótico lá que não deveria dar, piorou mais a situação. Nós temos dois problemas graves aí nas calopsitas. A tal de casa de ração, né, que você não deve procurar isso aí, lá não tem gente preparada, eles vão te indicar remédio errado. Né? A casa de ração é um lugar que você vai comprar remédio errado. E o tal do Google, todo mundo vai para o Google hoje e quer resolver o problema no Google. Semana passada eu atendi uma tartaruga aqui, a menina falou, mas eu vi no Google que o negócio faz assim. Eu falei, você está na frente do veterinário, por que você vai discutir, vai resolver o problema com o Google? Não, né? O Google não vai resolver seu problema. Isso aqui não é um problema essas aves não estão doentes por causa de um probleminha só, são vários, e cada caso desse aqui é um caso diferenciado. Nós teríamos que tratar delas quase que individualmente, é lógico que usando os medicamentos quase todos iguais, mas elas devem ser tratadas cada um do seu jeito. Outra coisa que você pode avaliar, para avaliar aqui no peso, não é pesar a ave, nós falamos de pesar, e você pode olhar o ossinho do peito dela ali, que essa avezinha, o ossinho dela está totalmente exposto. Eles chamam de doença do peito seco, não é uma doença, é um sintoma clínico que a ave não está bem. Então, na verdade, nós estamos com 4 aves doentes por causa de uma ave só, que é essa avezinha que chegou na casa lá, fugida. E aí, quando a gente coloca na internet, e eu só faço muito isso, colocar como cortar a asa das aves correta, essas aves estão todas com as asas cortadas erradas, né? Além de ensinar a cortar correto, é para evitar esse transtorno, né? A fuga de uma ave que fugiu de uma casa, que teve contato com essas outras todas aqui, pode levar as 3 a óbito. Então você vê a importância dessa coisa de manter a asa com a ave aparada, se for uma ave de cativeiro e for necessário e orientada pelo veterinário, né, gente? É importante que o corte da asa tem que ser orientada pelo veterinário e nas circunstâncias corretas. Se a ave vive num viveiro adequado, se ela vive num apartamento onde que tem tela, tudo, não é necessário cortar as asas. Mas se a ave tem possibilidade de fugir, se ela tem um pingo de possibilidade, apara a asa para não ter socorro, para não ter esse problema. Aparar a asa adequada para que ela possa voar, planar e não alçar voo e não fugir. E acontecer isso, o que está acontecendo com as 3 aves. Por causa de uma ave que não estava com a asa cortada, olha o que a parada, olha o que causou aqui nessas outras aves todinha, o transtorno que vai ser, e com grande chance de essas aves virem a óbito, porque o prognóstico aqui é muito reservado em função do tempo que o tutor levou para chegar no veterinário. Então, buscar o veterinário no tempo adequado, buscar ele rato, né, ver os sintomas clínicos, a avaliação das aves, né, e usar o tempo, gente. Eu falo muito que o mais importante aqui no prognóstico, que é a possibilidade de recuperação das aves, é o tempo que o tutor chega com ela no veterinário. Esse negócio de você achar que a ave, que ela vai melhorar, né, que, não, ela está assim porque eu acho que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não vai melhorar, ela precisa de ser tratada. Essas aves, não sem os medicamentos corretos, elas não vão recuperar em hipótese nenhuma. Então, ela precisa dos medicamentos adequados e precisa do tempo que chega no veterinário é fundamental. Eu falo muito aqui, parece que a gente fica até chato com isso, né? Se você realmente ama a sua avezinha, você vai levar no veterinário, leva para uma consulta preventiva, hein? Custa nada, uma consulta é muito barata de veterinário, para que você possa deixar de levar a sua ave, principalmente porque, nesse caso específico aqui, o custo, porque demorou uma semana para buscar o veterinário, o custo é no mínimo 10 vezes mais do que um custo de uma ave de fazer uma consulta preventiva. Então, por que não buscar a consulta preventiva? Por que não avaliar essa questão dos primeiros socorros, né? Providenciar aí de aquecer uma lâmpada para aquecer a ave até no dia seguinte, né? Para não deixar ela com frio, que ela vai ficar com frio. As 3 lá, inclusive essa outra aqui, está aqui arrupiadinha aqui, e o ideal é que ela estivesse lá próximo da lâmpada, ela vai estar lá próximo da lâmpada para aquecer ela. Então, o ideal é aquecimento, manter a ave hidratada, botar alimento, manter a ave sob observação, tudo isso faz parte dos primeiros socorros. É o que eu falei no começo, gente. Primeiro socorro é para você não ter que fazer. Você precisa de saber algumas coisas sobre primeiros socorros, para você ter cuidado, às vezes até com a gente mesmo, né?
Às vezes o primeiro socorro salva uma ave, salva você, salva alguma coisa, você pode fazer o primeiro socorro, pode salvar uma vida. Mas o ideal é que você nunca tenha que usar o primeiro socorro. Mas aqui a gente está falando de primeiro socorro exatamente para evitar esse transtorno todo aqui. Ó. Se do primeiro dia, quando o tutor viu que essa ave estava doentinha, que tinha uma ave que não estava alimentando, se ele busca o veterinário, ele está fazendo primeiros socorros. Já faz parte do primeiro socorro buscar o veterinário. Mas o veterinário ia tratar de uma, as outras não iam ficar doentes, eles iam tratar das outras e pronto, não resolveria o problema. Então, na verdade, esse primeiro socorro é uma maneira de a gente falar sobre a prevenção, sobre os cuidados básicos para evitar doença, para evitar que a sua ave possa viver mais tempo. O tempo de vida de uma calopsita, gente, pode chegar de 20 a 30 anos. A média de vida é menos de 30 anos exatamente por causa dessa condição aqui. Ó. Essa condição aqui leva as aves tudo a óbito, por falta de conhecimento. E eu vejo que não é nem muito... a maioria das vezes eu percebo claramente que não é falta de estudo, não é falta de cuidado, são a falta de informação. Nós estamos gravando esse vídeo aqui para passar informação para você divulgar isso aí. Se você não nos conhece, se você viu esse vídeo, gostou dele, compartilha com quem você tem, com os amigos, para evitar que esse transtorno chegue na sua casa e possa fazer 4 aves ficar doentes juntas ao mesmo tempo. Então a gente não está aqui expondo as avezinhas, não é para isso, é para fazer prevenção, para evitar que essas aves cheguem nesse estágio, quando você puder ir tentar fazer prevenção, fazer os primeiros socorros e, se possível, gente, perceber que a ave está doente, já tem um contato com o veterinário ali, porque muita gente fala comigo, mas não tem veterinário de aves, quase não tem veterinário de aves em Belo Horizonte. Eu falo, mas é exatamente por isso. Essas avezinhas, aqui tem uma que está com 2 anos, as outras todas, elas estão com em torno de 1 ano. Essas aves nunca foram ao veterinário. Se fosse cachorro, já teria levado o cachorro, o pessoal arruma um cachorrinho, com 2 meses ele já foi tomar vacina, ele já foi no veterinário várias vezes. Essas 4 aves aqui nunca foram ao veterinário. E precisa de passar por uma avaliação do veterinário para evitar todo esse transtorno aqui, ó, que poderia não ter acontecido com nenhuma delas. As aves iam viver bem de um período de uma ave que viveria 20 anos, 30 anos, às vezes ela vai viver 2 anos, 1 ano, 2 anos, essas avezinhas aqui, elas podem vir a óbito por causa dessa quantidade de falta de conhecimento. Eu não vou falar nem de doença, não, de falta de conhecimento do tutor. Você vê que são pessoas que quer cuidar, que gostam. O cara saiu daqui quase chorando por causa dessas aves, um senhor de idade, sem condições de cuidar, mas por causa de falta de informação. Então nós falamos de 2 coisas importantes aí. Na alimentação, não comprar ração a granel, hipótese nenhuma. Eu falo que da ração a granel é veneno. E a outra, a higienização também é importantíssimo, mas a outra é o cuidado com aves que vêm de fora. Não coloque uma ave junto com a outra sem fazer a quarentena. Pelo menos uns 30, 40 dias aí para saber se a ave está sadia e, se possível, levar no veterinário antes para poder botar junto. Então essa avezinha que está na frente aí, ó, chegou na casa, o cara pegou com todas as boas intenções para cuidar dela, mas colocou ela junto com o outro e ela veio doente e acabou transmitindo a doença para os outros. A gente não tem como afirmar isso, que a doença veio através dela, mas foi logo após a chegada dela que os outros ficaram doentes, é muito claro. E outra coisa que estavam todas comendo ração a granel, então não dá para a gente ter uma certeza muito grande de onde que a doença veio. Mas é possível, se essas aves forem bem cuidadas, forem tratadas, elas ainda podem viver mais 20 anos. E isso, olha para você ver, a avezinha que vai durar 1 ano, 2 anos, vai viver 20, mais de quase 100%. A mais do tempo de vida. A longevidade pode chegar a 20, 25 anos. E essas aves, elas não passam de 2 anos em função da falta dos primeiros socorros, dos cuidados básicos, da prevenção. Isso é importantíssimo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Desculpa aí meu tom de voz, mas é porque a gente fica muito chateado de ver uma situação dessa aqui e às vezes como veterinário não poder nem fazer muita coisa, porque essas aves precisam de cuidados especiais. E para isso envolve dinheiro, envolve um série de fatores. Se você busca o veterinário no comecinho lá, o custo é muito mais barato, e até na hora de adquirir uma ave. Nosso canal tem inúmeros vídeos para te ensinar, te orientar, para que você não deixe suas aves passar por isso. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.